CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Vamos lá. Boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal do CT Segurança aqui no YouTube. Estamos mais uma vez trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Então vamos lá, antes de mais nada, as regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveite e se inscreve, ativa também as notificações e já deixa o seu like. Por que a gente pede sempre esses 3 passos? Porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo, a levar todo esse conhecimento para muito mais gente nesse nosso mercado. Legal? Então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, de ser avisado sempre que entrar um novo conteúdo no ar e também já deixa o seu like para o nosso programa. E agora nós estamos nada mais nada menos com o nosso querido Segurança em Pauta, que acontece todas as segundas-feiras à noite às 19h30 e com essa galera fantástica. Josué, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvano. Estamos iniciando o encontro de hoje, né, dando as boas-vindas aos ilustres convidados, a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e a equipe do Segurança em Pauta, e em especial os amigos do CT Segurança, né, na pessoa do Silvano, que gentilmente nos concede, né, a oportunidade de estar com vocês todas as segundas-feiras, às 19h30. Para darmos início ao bate-papo de hoje, a gente vai enaltecer a pauta, as cidades inteligentes. A gente percebe que, além de ser uma pauta muito atual, ela vem se desdobrando em várias verticais e talvez, pensando no dia de hoje, no dia de amanhã, faça todo sentido abordar esse tema fazendo uma grande conexão, que é a academia, a Unicamp, com uma referência no mercado, que é o Carlos Bonilha, Digiforte, e trazemos o renomado IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Então, para dar início a esse grande encontro, eu compartilho aqui a palavra com o Coronel Ramalho. Obrigado, José. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a nossa audiência, que já compareceu aqui no canal do YouTube. E a gente vai iniciar aqui com o Luciano, né? Luciano Cassiato, ele é diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação pela Unicamp. Boa noite, Luciano. Tudo em bem? Boa noite, Coronel. Tudo em ordem. Boa noite a todos. Boa noite, internauta. Então, Luciano, iniciando a nossa pauta, eu gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais aí sobre as cidades inteligentes, por favor. Vamos lá, vamos conversar então um pouquinho sobre cidade inteligente. Eu sou o primeiro, né? Então, primeiro assim tem que já começar bem, né? Senão
Cidade inteligente tem vários conceitos, sabemos hoje em dia, ser buscados na literatura, tem várias frentes. Inicialmente começou com uma questão tecnológica, agora começou com uma questão de natureza, ou seja, tem várias frentes aí relativas à cidade inteligente. Mas vou contar um pouquinho rapidamente que eu acho importante para a gente se embasar quando pensamos em cidade inteligente, né? Puxar um pouquinho atrás, né? A cidade inteligente, ela tem como pré-requisita a comunicação, né? A intercomunicação de redes, a intercomunicação de sensores. Isso conseguiu, lá na década, 10 anos atrás, com as cidades digitais. Acho que a maioria do pessoal escutou esse termo, cidades digitais, né? Os prefeitos, basicamente, passavam fibra ótica nos postos, ou seja, comunicação dos postos, e forneciam as primeiras internets nas cidades, né? Então, começou ali a ideia de interconexão. E, a partir disso, com essa comunicação da prefeitura com todos os outros meios, foi possível colocar dispositivos, né? Então, dispositivos para semáforo, dispositivos voltados para meio ambiente, dispositivo para enchente, né? E aí, com a evolução das câmeras agora, que começaram como câmeras analógicas, né? Agora chegando com câmera, vieram as câmeras IPs, que já permitiu utilizar um meio mais simples, né, da utilização. Mesmo esse meio que você usa na sua casa hoje, você que está nos escutando, né? Hoje é simplesmente você conectar uma câmera no seu Wi-Fi, você colocar uma configuração que é chamada IP, que é um endereço, né, que você sabe aí, e você consegue ver seu filho, sua filha do seu trabalho, principalmente nesse momento que está todo mundo em casa estudando, etc. Então, isso já é a ideia de cidade inteligente, né? A cidade inteligente é você usar a tecnologia a favor de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade, né? Então, basicamente, seria o conceito básico da cidade inteligente. E hoje, cidade inteligente é sustentável, que tomando uma geração, né? Eu tenho um filho super jovem também, que se não tiver sustentabilidade hoje em dia, eles ficam bravos com a gente. Então, cidade inteligente e sustentável, né? Então, a gente vai conseguir fazer todo esse meio, né? De como a gente destinar os equipamentos para não ter prejuízo, não ter perda deles. Mas, por outro lado, a gente que é gestor público, que conhece a questão do serviço público, conseguir utilizar da melhor forma possível os equipamentos que hoje é comprado com o dinheiro dos impostos, em forma para a cidade ou em forma das universidades, no caso da Unicamp, em favor dela e transformando isso em benefício próprio para todos, né? No caso da universidade, é benefício de estudo, pesquisa, educação e tudo mais, né? Então, a partir dessa questão, quando a gente fala de cidades inteligentes e levando um pouco a questão da pauta, né, é bem interessante se falar, tem várias linhas. A nossa linha hoje, que a gente vai conversar um pouco, é com relação à segurança, né? Existem dois mundos com relação à segurança. Eu represento mais o mundo privado, né? Eu estou dentro de uma universidade pública, né? Porém, tem um monitoramento bastante grande, uma malha grande de monitoramento, que também está em atualização sempre. Mas, olhando um pouco essa questão e até mitigando um pouco vocês aí, né, com relação à cidade inteligente voltada à segurança, eu coloco justamente essa questão que, hoje, quando trabalhamos com vigilância eletrônica, eu falo para vocês que ela atingiu a maturidade, né? O que atingiu a maturidade? Chegou no momento que os processos eles já têm que ser mapeados e profissionalmente colocados em produção. Ou seja, não é simplesmente colocar uma câmera em funcionamento, etc. Você quer algo além, né? Você quer parar de ter aquela questão de você fazer uma gravação de imagens para depois, a partir dessa gravação de imagem, você tomar alguma atitude e sim você ser mais proativo. Ou seja, que com esses equipamentos você consiga evitar, ou seja, de forma preventiva, que aconteça algumas situações, no caso da segurança, né? Isso é possível agora porque existe uma grande frente da tecnologia de informação e comunicação, que é uma área que já está bem consolidada, ela está assumindo essa questão tecnológica, deixar muito claro isso daí, tá? Não se preocupem, né? Porque uma coisa que eu sempre coloco bem nas palestras, quando eu estou realizando, o Josué já participou de alguma delas. A gente trabalha com questão tecnológica, mas a questão da segurança privada ou da segurança pública, quem conhece é quem faz segurança. E quem vai ser a pessoa que vai treinar essa inteligência artificial, que vai treinar a equipe, é a equipe de segurança. Então, eu acho que isso que é importante,
que hoje está essa preocupação, tira. Não vai tirar ninguém, não. Eu sou a favor de seguinte, as pessoas que têm experiência em segurança pública hoje, elas vão treinar, operacionalizar, elas vão explicar para a área de tecnologia, porque não precisa aprender essa questão tecnológica de infraestrutura, é uma sopa de letrinha, porque um cara de TI é um cara difícil de entender, né? Existe uma pilha tecnológica, um dia mais tarde, eu vou mostrar para vocês essa pilha, do que o cara de TI entende que é uma cidade segura. Ele vai ver que é um monte de caixinha, um monte de coisa lá, e a pessoa de segurança não entende aquilo lá. Então, é importante colocar e deixar bem claro essa questão que eu gostaria de passar para vocês, que a cidade inteligente é você usar a tecnologia para conseguir trazer segurança para as pessoas, como está pensando em segurança, através de tecnologias que, através das pessoas que conhecem do assunto de segurança, consiga configurar ela e, a partir dela, conseguir o principal, indicadores. Né? Indicadores que eles possam estar utilizando tanto para o quartel-general da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? E, além disso, também, indicadores para o governador, para um prefeito, ele saber como que está isso através das coisas. Passou da hora da gestão pública ter isso. Isso é possível hoje. Eu acredito que qualquer gestor público hoje gostaria de ter uma tela com as informações mínimas do que está acontecendo na cidade dela. Bom, acho que dá para começar o briefing, não sei se deu uns 10 minutinhos, mas é isso, eu devo falar. Não, Luciano, muito obrigado. Excelente a sua abertura aí, a sua explicação. Inclusive, eu comungo dessa visão e opinião. Acho que a gente tem que liberar os nossos valorosos aí profissionais de segurança para atividades que são mais humanas e inteligentes, né? E aquele serviço que é mais difícil de lidar, mais custoso, né? Por exemplo, colocar as pessoas para ficar olhando aqueles mosaicos de CFTV e tal, isso já ficou para trás. Parabéns. Excelente. Daniel, é contigo. Coronel, boa noite a todos, boa noite a toda essa audiência que está sempre acompanhando o Segurança em Pauta. E eu vou começar aqui com o Bonilha, né? Acho que todos aqui temos alguma história com essa pauta de hoje, e o Bonilha, mais do que nunca, tem uma história fantástica. Nós, como brasileiros, não temos como não ter orgulho dessa história que o Bonilha criou e, de alguma forma, assinou junto com o filho, né? O Brasil, hoje, é conhecido em mais de 130 países aí a partir de algo que hoje a gente fala com inovação e tudo mais, mas foi inovação lá atrás, e isso ainda continua sendo alimentado aí por toda essa inovação que ele traz. E eu gostaria muito, Bonilha, que você trouxesse para a gente, na tua visão, né, como é que você pode discorrer um pouco sobre essa pauta, e principalmente se você consegue atingir um pouquinho aí nessa questão. Você acredita que as cidades inteligentes serão mais seguras para todo o bairro, para todo o município, para todo o estado, para toda a federação? Pessoal, boa noite a todos aí, boa noite a quem nos está nos ouvindo aí, os presentes, os amigos. Sim, Daniel. Na realidade, a discussão de cidade inteligente, ela já é bem antiga, né? Não é de agora, tem de alguns anos. O que é uma cidade inteligente? O Luciano falou muito bem agora de tudo que se envolve uma cidade. É uma coisa muito complexa, é muita coisa envolvida. Nós podemos falar da área de segurança, que é a nossa área, que a gente participa no dia a dia, né? Mas a gente tem noção de toda a integração que precisa ser feito na cidade, até a nível administrativo, a nível de saúde, a nível de educação, tudo integrado, né? Para que você possa ter uma cidade que a gente possa chamar de cidade inteligente. Eu vou até dar um alô. Há cerca de mais ou menos 8 anos, 10 anos atrás, um pessoal ligava para mim e falava: olha, a minha cidade hoje já é inteligente. Eu falei: é mesmo? O que você colocou? Não, eu pus um Wi-Fi lá na praça e agora todo mundo acessa a internet. Né? Você vê, já começou aquele pedacinho, né? Olha, e tinha a ideia que você colocava só a internet e já era uma cidade. É muito maior do que isso, né? É a integração de todos os órgãos. Aí, na nossa parte, na nossa área de segurança, onde nós somos mais especialistas, o que a nossa empresa fez já há muitos anos? Há muitos anos, nós já trabalhamos com IoT, com equipamentos IP que interligavam da época
vários sensores analógicos. Então, naquela época, há cerca de 8, 10 anos atrás, nós já fazíamos através do DVR, dos IOs que tem atrás do DVR, ou de módulos IO, que o mercado tem hoje, IP, que já foi feito há mais ou menos 8, 9, 10 anos atrás, a gente já conseguia interligar toda essa parte de sensores. Então, eu conseguia controlar uma cidade, o semáforo, conseguia controlar uma iluminação, conseguia controlar porta, janela, enchente, o rio, quando estava enchente, sensores que davam os sinais, né? Tudo isso via internet, né? Que vinha... Só que a internet também era complicada, né? Muito tempo atrás, ela veio melhorando. Então, a gente já controlava. Então, na nossa área hoje de software, que é minha especialidade, que a gente criou, um software brasileiro, nós atendemos hoje no mundo 1.100 cidades, 800 cidades só no Brasil. E nós temos cidades aqui no Brasil que eu posso considerar que é uma cidade tecnológica, é uma cidade que falta pouco para ela se tornar uma grande cidade inteligente. Né? Por quê? Porque ela tem lá todas essas integrações, ela tem lá o VMS, o sistema de monitoramento, ele foi desenvolvido já para se adaptar a todo esse parque de equipamentos que existe no mundo de IoT. Né? Então, ele já foi desenvolvido para isso, para receber todas essas informações e gerar relatórios, gerar informações para os operadores, sem que ele precisasse ficar vendo o tempo todo na tela. Então, quando nós falamos que existem vários softwares agregados ao VMS, nós estamos falando de inteligência, analíticos inteligentes de vídeo, são de redes neurais. Hoje, a rede neural cresce bastante, né? Então, a gente consegue fazer muita coisa que eu não fazia 3, 4, 5 anos atrás. Eu consigo treinar uma rede, treinar o sistema para que ele me faça alguma coisa. Nós temos isso daí. Nós temos o sistema de leituras de placas de automóveis, que já também faz parte de uma inteligência, porque você, lendo uma placa, o que você quer fazer com aquela placa? Você quer abrir uma cancela, acender uma luz, você quer conferir o que acontece naquele banco de dados? Então, você tem toda essa inteligência por trás. Então, tudo isso integrado. Nós temos análise forense para saber, também é uma parte inteligente, por onde as pessoas passam, os carros passam, aquele conjunto de pessoas, ou um carro na cor vermelha, uma pessoa com um boneco, uma mochila, para que você dê uma resposta muito rápido para a sociedade. Né? Nós temos também o reconhecimento facial, alguma coisa que hoje, vamos dizer que está na coqueluche do momento, né? O que é? O pessoal está instalando o reconhecimento facial para pegar essas pessoas que são suspeitas dentro da cidade. Né? Então, nós temos várias cidades hoje que já implantaram o sistema para que possa prevenir esses eventos que acontecem na cidade. Alarme e automação de todos os colégios integrados com essas facilidades, com esses softwares. Então, eu posso ter um colégio todo alarmado, todo com sensores, com câmeras, e eles vão me passar todas essas informações. Isso na área de segurança nós estamos falando. E ainda vou falar mais, que agora o Coronel Ramalho vai gostar também, né, Coronel? Os drones, a inteligência do drone, que está tudo interligado no sistema de VMS. Então, o drone saindo, né, que é uma das novidades de mercado, né, a automatização do drone, é você deixar o drone ser operado por um sistema de VMS, por um próprio sistema, e ele sair à busca desses eventos. Ele vai lá naquele evento, volta, ele se comunica com o operador, tudo automaticamente, através de mapa Google, através de uma sincronização com todos esses eventos, né? Com IOs, inclusive, com esses IoT. Então, você consegue combinar tudo isso. Então, hoje, vários equipamentos, vários softwares, né, de agregados ao software de VMS, né, que você pode ter, vamos dizer assim, numa central de monitoramento, você consegue grandes resultados para evitar que as pessoas fiquem o tempo todo olhando 10, 20, 50, 500, 1000 câmeras, não é verdade? Isso é muito difícil as pessoas ficarem. Então, vamos deixar o sistema trabalhar para você, não é verdade? Então, a gente consegue... É isso aí. A gente consegue fazer todas essas integrações através desses módulos e dar um resultado muito mais efetivo para a população. E rápido. A importância é essa também. Dar um resultado rápido, mostrar para a população da cidade que a gente tem
uma informação concreta daqueles eventos que estão ocorrendo. E ainda, em cima desse sistema de inteligência, também nós podemos dizer toda a parte de vizinhança solidária, as câmaras do comércio, as câmaras das residências, tudo isso pode ser integrado, transformando numa única operação dentro da cidade, né? Então, eu não estou falando nada aqui impossível, porque isso já existe, em várias cidades. Nós temos uma cidade aqui em São Paulo, que, como eu disse, ela tem tudo isso praticamente, e ela, falta pouco, ela tem tudo interligado, tem 400 quilômetros de fibra óptica interligando tudo isso, tem telefonia, não falando, mas a telefonia é importante, faz parte da inteligência da cidade, né? Faz parte a rede de saúde, a farmácia, o médico está interligado com essa rede, para quando você chegar no médico, o médico entra lá, ele já sabe toda a tua vida, que farmácia você comprou tal remédio, e assim por diante, né? E ainda falamos, as coisas ainda vão crescer muito. Você imagina o seguinte, já existe hidrômetros inteligentes, não é verdade? Para que eu preciso lá da pessoa ficar todo mês ir lá e fazer a medição do hidrômetro? Não, isso já existe em hidrômetros ligados via internet. Outra coisa que eu achei muito interessante, que a gente estava estudando, já estão interligando, a iluminação inteligente das cidades. Tudo isso, cidade inteligente. Os postes, um se comunica com o outro via rede mesh. Então, você sabe, o operador sabe a hora que queimou uma lâmpada de um determinado local, a câmera vai para o local para confirmar que aquilo, tudo automaticamente, que aquela lâmpada queimou. Ou seja, é toda essa integração. É muito complexo, né, a parte de cidade inteligente. Quando nós falávamos no começo, há cerca de, sei lá, uns 4, 5, 6 anos atrás, não imaginávamos toda essa interligação, né? Mas hoje não. Cada vez mais está sendo uma realidade, né? E a gente sempre esteve preparado. Graças a Deus, a parte de software nós já sempre tivemos preparado para fazer todas essas integrações. Então, é mais ou menos isso daí, e é lógico, é muito mais do que isso, né? A gente, como tem 1.100 cidades aí, 800 do Brasil, 300 fora, e muitas empresas aí que partem para fazer essa interligação com a I/O, então a gente já tem uma grande experiência aí a nível mundial para essas coisas. Muito obrigado, Bonilha, muito obrigado. Josué, por favor. A gente fica feliz, né, de saber aqui que nós estamos entre amigos e de ouvir, né, que brasileiros estão à frente dessa discussão com a devida maestria, né? É muito bacana. Faz parte aqui desse encontro a gente compartilhar com os convidados as pessoas que estão aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Então, como o Coronel Ramalho já bem citou, Rita Pérez, do Hospital das Clínicas, estamos aqui com o Laerte, Ricardo, o Eiton Magal, Rodrigo Lopes, também está conosco a Denise Casado, o Benê Dantas, o Alexandro, Tiago Silva, André Ventura. Estamos com vários convidados aqui nos acompanhando, e eles já começaram a interagir. Também está conosco o grande Roberto Coletti, a Estefânia Cassiato, né? O Theo Peleteiro, um que faz parte da equipe do CT Segurança, que a gente tem o prazer de acompanhar aí, o Adalberto Benhaja também está conosco, o Teanes, que é da ABSEG, Antônio Barros de Melo Neves, o Marcos Alves, ele faz aqui uma referência, né, à questão da Unicamp. Ele é presidente licenciado do Conselho Municipal de Segurança Pública de Campinas, né, e ele está aqui prestigiando o amigo Luciano, da Unicamp. Estamos também aqui o pessoal da Gertec, Eli Bernardi, Suzana Durão, a professora Suzana Durão, ela é da Unicamp também, né? Ela responde lá pela cadeira da Superintendência de Segurança. Estamos aqui com uma amiga da USP, a Silvana Marques, outra colega do Complexo do HC, a Marilu, e também aqui estamos tendo o grande prazer
de estar conosco aqui a Érica Zanetti, né, do programa Gestoras de Segurança, que está fazendo um sucesso, né? A Tília, Renan, enfim, né? Nós estamos aqui com uma equipe gigantesca acompanhando esse bate-papo interessante. E que, de certa forma, a abordagem dele está sendo um grande destaque, né? Nós vamos entrar agora, e já de antemão agradecer o aceite a esse convite, ao professor Alessandro Santiago dos Santos. Ele é chefe do Centro de Tecnologia, da Informação e Mobilidade do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre o histórico dele, porque talvez faça todo sentido para fechar essa primeira rodada, a gente visualizar bem quem está tratando desse assunto com os demais convidados. Ele tem uma experiência de mais de 12 anos, atuando na área de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Desde 2007, ele atua como chefe da seção de pesquisa do Centro de Tecnologia, Informação e Automação e Mobilidade do IPT. Ele também é coordenador do curso de mestrado profissional em computação aplicada. Ele atuou como professor em universidades privadas, possui doutorado em engenharia de transporte pela Poli-USP. Ele também é mestre em ciências da computação pela Universidade de São Paulo, bacharel em ciência da computação pela Universidade Federal do Mato Grosso, e atualmente ele trabalha com projetos, consultorias e pesquisas em áreas como sistema de inteligentes de transportes, segurança digital, internet das coisas, indústria 4.0, em especial aqui está registrado cidades inteligentes e sustentáveis, e ele tem um trabalho de cooperação internacional com a Europa, em projetos PhD, TI e transportes. Dito isso, eu compartilho agora com o Alessandro Santiago, e aí, em cima do que foi essa experiência de hoje, onde o Luciano e o renomado Carlos Bonilha contribuíram com as suas visões em relação às cidades inteligentes. Eu compartilho a palavra contigo agora e vamos ouvi-lo, por gentileza. Obrigado, José, e fico feliz por vocês me convidarem para esse evento. Acho que Segurança e Pauta, o nome é bem a calhar mesmo, fala cidades inteligentes, né? Depois que o Luciano falou e o Bonilha falou, a gente fica até intimidado de tanto conhecimento que foi passado por aí, a gente quer apenas agregar valor ao que já foi dito, né? E eu vou complementar com duas coisas bem simples, né? Com o passar do tempo, os nomes vão se dando. Começou com cidades digitais, que foi bem falado pelo Luciano. A gente fala aí que o Bonilha falou que já usava outros nomes e agora tem o nome de IoT, muitas das coisas que são feitas agora. E são tecnologias que elas vão se aprimorando e vão sendo cada vez mais fáceis de utilizar pelos profissionais e também pela própria população. Eu imagino que o momento que nós estamos vivendo agora de cidades inteligentes é um momento que a inteligência ela fica cada vez mais transparente para o dia a dia das pessoas. E eu acho que esse é o nosso desafio, quem trabalha na área de TI, principalmente, né? Tornar as coisas cada vez mais transparentes para quem atua nas cidades. Então, de certa forma, ela envolve esse conhecimento de várias áreas para poder apresentar tudo o que for necessário para uma cidade um pouco mais inteligente. Eu vou dar um exemplo aqui, o que eu estou dizendo de inteligência, são situações que podem ser comuns no dia a dia, que a gente vai perceber como que isso pode agregar valor ao cidadão. Então, uns poucos você esteja na cidade, é muito comum se encontrar uma zona azul, né? Hoje, os municípios estão lá colocando instrumentos de TI para que você possa usar uma tecnologia para você reservar a sua vaga, né, de estacionamento. Mas a gente sabe que em janeiro e águas de março, que nem a música dizia, chove bastante aqui no estado de São Paulo. E em alguns lugares não são interessantes você colocar o seu carrinho ali, né? Porque pode ter algum problema de enchentes localizadas. Bem, você tem um dispositivo que você, de certa forma, alugou um certo espaço, que de alguma forma, se uma cidade inteligente conseguir prever, por exemplo, que vai chover naquele local, um certo horário, um certo minuto, ele pode ser uma inteligência que observe essas funções e perceba que naquela rua é uma área de risco, você colocou o seu carrinho ali naquele local. Será que a cidade poderia avisar o próprio motorista pelo seu próprio celular que ele está numa área de risco e seria bom que ele
tirasse o carro dele daquele local em especial. Então, é isso que eu estou comentando com todos que estão nos ouvindo, o que a gente quer dizer por inteligência na cidade. Você, basicamente, colocou seu carro numa vaga de estacionamento e a cidade trabalha para você, aumentando sua qualidade de vida. Quer dizer, ele vai preservar seu patrimônio, que é o seu veículo, e, às vezes, até a sua própria vida, você saindo no local de risco. Então, essa integração que foi tão falada pelo Bonilha, a gente diz que ela é como se fosse o saneamento básico de uma cidade inteligente. Então, você precisa ter a integração de todas as entidades do governo, seja entidades eletrônicas ou as próprias secretarias, que nem o Luciano conviveu aí com esse desafio, algumas secretarias de município, sabe que é muito mais que tecnologia, né? O cidadão, ele bate na sua porta pedindo coisas que você não imaginava que você teria que oferecer quando você é um gestor público. E o Bonilha comentou que a tecnologia existe hoje. A questão é como utilizar ela de uma forma que ela fica transparente para o usuário, usando tecnologias de informação, usando IoT, usando IA, usando essas coisas que só nós, que somos especialistas de TI, entende um pouquinho, porque a sopa de letrinha é de judiar, vamos chamar assim, né? A gente olha aquela sopinha de letrinhas e a gente fala, como eu consigo viver com tanta letra aqui que falta abecedário? Então, quando a gente fala exatamente desse tema sobre cidades inteligentes, é como deixar ela cada vez mais simples para o cidadão. Então, quanto mais simples for a cidade, mais inteligente ela deve ser. E a nossa busca aqui é tornar isso cada vez mais simples. É você estar dirigindo com o seu carro e alguém te falar qual é o melhor caminho, mais simples, mais fácil, com menos congestionamento, com informação sobre acidentes. Isso a gente convive com o Waze, por exemplo. Então, são soluções que vão aparecer no nosso dia a dia, que elas entram no nosso dia, a gente nem percebe que ela está sendo atuada, você percebe que tem muita inteligência por trás. Então, tem profissionais como esses que estão falando aqui, que têm essa nossa missão, de tornar essa tecnologia cada vez mais simples, mais transparente, embarcar em inteligência, e aí que a gente vai perceber que a cidade realmente está atuando por nós. Tá? Então, a mensagem que eu dou aqui, e o IPT ela tem esse histórico de atuar em cidades pelo Brasil, integrando essas questões de inteligência, quer dizer, como que eu vou descobrir que vai ter uma enchente naquele lugar? Como que eu posso transmitir a informação com as melhores tecnologias para esse tipo de cenário? Como que eu vou integrar o serviço público, a informação que é necessária para o cidadão, para ele poder não ter que sair de casa nesses tempos, por exemplo, de Covid, vamos chamar? Quer dizer, quais são as tecnologias que estão disponíveis na cidade para tornar o dia a dia da gente cada vez mais simples? E hoje, é claro, a gente está percebendo, por exemplo, que a gente não precisa sair tanto de casa para fazer algumas coisas, né? A gente resolve muitas coisas. Esse evento aqui de Segurança em Pauta é um exemplo disso, né? Antigamente, você queria fazer um auditório com 200, 300 pessoas, e muitas vezes o público que está interessado está aqui assistindo a gente, né? E às vezes ele teria dificuldade de se deslocar para um local específico para ver essas celebridades que estão aqui, como Luciano, Bonilha, Coronel Ramalho, Josué, enfim, todas essas pessoas que estão aqui nos assistindo, eles têm a oportunidade agora da casa deles, está vendo um público seleto falando sobre tecnologia, falando sobre cidade inteligente, falando sobre os aspectos de segurança que estão aqui envolvidos. Quer dizer, a gente consegue disseminar isso de uma forma um pouco mais ampla, tá? Então, vou aqui finalizar esse início exatamente sobre isso, para deixar essa mensagem, que é quanto menos a gente vê tecnologia numa cidade e os serviços funcionem de forma mais transparente possível, é a mensagem que a gente dê. E aí tem muitas coisas que são o nosso saneamento básico da cidade, né? São dados abertos, a questão de segurança faz parte do fundamento de uma cidade, que não adianta você ter a informação e ela não ser segura para você. Você não ter os critérios que você garanta que aquilo é íntegro, que é confiável, você pode confiar naquela informação. Então, são alguns quesitos que eu posso dizer que são as bases das cidades inteligentes. Eu acho que o papel nosso é deixá-la cada vez mais simples, envolvendo todos os aspectos que foram comentados aí. Acho que passei rapidamente a minha mensagem aí para vocês, nessa primeira fase. Alessandro, a gente conclui, né, essa primeira rodada com a missão cumprida. É fantástico a abordagem como vocês conduziram, né, essa temática que ora se mistura por meio de conceitos, né, ora se mistura por conta dessa questão que até aqui a Eli Bernardi, ela, dentro do que você disse, e talvez o simples, né, ela relaciona com a questão de qualidade de vida, né?
vários serviços e muito mais serviços conectados, né? Trazendo esse benefício para o cidadão. Nós vamos entrar agora na segunda rodada. E para dar início à segunda rodada, eu retorno aqui ao nosso amigo Coronel Ramalho. E aproveitando o gancho e aproveitando que o Alessandro está aquecido, eu vou voltar com ele aí. Alessandro, a gente agora nessa segunda rodada, a gente gostaria que você compartilhasse alguma experiência assim mais prática conosco, né? Da experiência que o IPT está desenvolvendo, se tiver alguma questão desses tempos novos aí que nós estamos vivendo e tudo mais. Você poderia compartilhar com a gente aqui uma questão assim mais prática? O áudio, Alessandro, por favor. Desculpa, gente. A gente acostuma ainda com a tecnologia. Um dia a gente acostuma. Claro, vamos comentar sobre isso. Acho que acho que nós todos aqui estamos numa situação bem diferente do que estávamos há 4 meses atrás, né? Com essa declaração da pandemia, né? Eu acho que vale a pena comentar do esforço que nós estamos tendo em integrar a tecnologia para atender, de certa forma, a enfrentar o Covid. Acho que todos nós aqui estamos ouvindo, pelo menos nas últimas coisas, uma coisa chamada isolamento social. Uma coisa que a gente não ouvia falar nisso, acho que não existia no nosso dicionário essa questão de isolamento social, muito pelo contrário, né? A gente queria cada vez menos isolamento social, a gente gosta de se integrar, nós somos brasileiros, né? Só que tudo isso que nós estamos comentando tem um arcabouço de cidades inteligentes por trás. Então, hoje o governo do estado de São Paulo, em 16 de março, fez um convite para todas as entidades ligadas ao governo do estado e se foi colocado na mesa o que nós podemos fazer para enfrentar o coronavírus, porque é uma situação muito diferente, que infelizmente está indo vidas embora, e o que a gente pode usar de ciência e tecnologia para apoiar isso. E o IPT se propôs a montar uma espécie de centro de controle, um centro de informações, vamos chamar assim, que pudesse dar apoio em termos de informação para decisões estratégicas do governo. E a gente começou com uma parceria com as operadoras de telefonia, tá? Que elas se propuseram em criar uma espécie de índice de isolamento que promovia saber se as pessoas realmente estão em quarentena nas cidades. Então, imagine o número de celulares que existem nas cidades. Essa informação ela é pertencente às operadoras e todo o critério de segurança que tem que haver para que você não infrinja nenhuma lei, nenhuma regra nas questões de privacidade. Então, a gente começou esse processo desta maneira. Quer dizer, usando uma abordagem, por exemplo, muito usada em desastres naturais. A gente vê falar em desastres naturais em termos de escorregamento, em termos de chuvas, enchente, mas a Covid é um desastre natural biológico, de dimensões mundiais. Então, existe toda uma sistemática de abordagem de segurança, e nós estamos falando de segurança física, segurança lógica, vamos chamar assim, né? Aquilo que a polícia militar está acostumada, a defesa civil está acostumada. Então, essa abordagem ela foi utilizada nesse centro de informações. Então, como que a gente protege a privacidade das pessoas? Eu preciso saber quem é o celular, para onde ele está indo? Não preciso. Então, você tem que tomar os cuidados de que forma que você verifique que numa certa região tem um certo número de celulares que estão naquela região, que elas não circularam pela cidade, você cria índices de isolamento por bairro, por cidades, por estado, e esses índices vão orientar a população a saber se o controle que o estado está fazendo, ela tem efetividade com relação ao isolamento social. Esse foi um exemplo, tá? Que é dado com o uso de tecnologia com os aspectos de segurança que vão por trás. Então, a gente não pode, em nenhum momento, ferir a privacidade das pessoas. O indicador, ele é anônimo, é aglomerado, e não tem como você descobrir quem é o dono de cada celular, onde ele está em cada momento. A gente sempre vê uma massa de pessoas que podem estar circulando ou não na cidade. E, enfim, no início desse processo, houve uma enxurrada de processos, porque eles tinham muita preocupação com essa questão de privacidade. Então, existe o papel do Estado, e a gente coloca aqui como uma coisa a ser discutida por nós, que é criar um arcabouço jurídico, técnico, que deixe claro que a segurança faz parte de qualquer processo de cidades inteligentes. Então, quando você for falar sobre dados abertos, que é muito importante ter para que você possa criar funcionalidades inteligentes na cidade, você tem que levar em consideração as questões de privacidade, de anonimização,
que são critérios inerentes de segurança e que tem que estar dentro dos aspectos de dados abertos. Porque sem dados abertos, você não tem informação para você tomar suas decisões estratégicas. E esses cuidados são tomados quando a gente cria lá aquele centro de informações. O governador instituiu isso como Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente, que ele chama de SIM, e ele não está apenas previsto com apenas isolamento social, que é uma informação que vem das operadoras. Ele também envolveu informações de transportes. Então, imagine que a gente tem equipamentos nas rodovias que elas pegam o fluxo de veículos, e de alguma forma a gente pega essa informação, sem saber quem é o motorista, quem é a placa do veículo, e cria fluxo de veículos, por exemplo, saindo da capital para o interior. E para que isso? Para que a gente possa saber se o vírus que está aqui na capital, ela é levada por pessoas, que normalmente são levadas por veículos. Então, se você consegue mapear de forma como que está o fluxo de veículos da capital para o interior, você consegue predizer, de alguma forma, maneiras que o contágio vai acontecer. Acho que nós estamos vendo hoje que a capital, de certa forma, está diminuindo o contágio e o interior está com uma fase muito alta de contágio, quer dizer, interiorizou a questão do contágio, né? Então, esses movimentos, a gente cria um centro de informações disseminando isso. Então, tudo isso leva em considerações o quê? Eu não preciso saber qual é a placa do veículo, não preciso saber quem é a pessoa, e sim o volume, outras questões de anonimização e privacidade. Então, a gente coloca isso em pauta porque a segurança é um item fundamental de cidades inteligentes. E aí, no caso, o que mais ganha pauta agora são os dados de saúde. Mas, como vocês podem ver, até na mídia, ela não mostra uma pessoa que está num leito porque tem uma regulamentação sobre isso, tem uma regulação sobre isso. Você não pode identificar uma pessoa que está em tratamento, tem uma regra, tem uma lei. Isso também vale para os dados de saúde. Eu não posso passar o endereço de alguém, mesmo que não fale o nome dele, para poder localizar que aqui naquele local tem uma pessoa que está com Covid. Então, até esses aspectos com relação aos dados que, em teoria, vão ajudar, tem um monte de preocupações de segurança que tem que ser levado em consideração. Quer dizer, eu não posso informar o endereço de uma pessoa que está com Covid, porque, infelizmente, os tempos atuais podem ter várias consequências em informar o endereço, seja consequências positivas ou negativas, pode ter manifestações, pode ter problemas de ordem pública, enfim, todas essas questões são um arcabouço que muitas vezes a gente não percebe isso no nosso dia a dia. Então, toda essa preocupação que existe em integrar as informações, de tornar essa transmissão de dado para o poder público, ela tem que ser feita com muita cautela. E aí que entra a questão de segurança. Então, quando você se pauta em questões técnicas, pautadas em leis, em regulamentos, em normas, tudo isso fica mais fácil, mais transparente. Quer dizer, se uma pessoa quer ter acesso àquela informação, ela tem que ter os critérios e as prerrogativas de autorização para ter acesso àquela informação. E todos nós aqui que somos segurança sabemos que você tem que criar um comitê gestor de segurança que tem que, de certa forma, orientar uma empresa como que a informação vai ser transitada dentro dela. Isso vale para cidades. Então, tem que existir uma espécie de um comitê gestor, certas políticas de segurança, políticas de uso da informação, e tudo isso está escondido. E deve ficar escondido no contexto assim. A população não precisa saber desses detalhes, ela tem que saber que é transparente, que a gente está preservando a questão de privacidade, e tudo isso faz parte de deixar a cidade cada vez mais transparente. Ela tem que ser simples. Então, claro, consciente que a informação dele está preservada, que é garantida, que não tem fuga de informação, que não está sendo usada para outros fins. E cabe nos lembrar, nesse tempo de quarentena aqui, que muitas coisas elas têm que se adaptar ao cenário que está. A gente tem países como Coreia, Israel, que tem situações diferentes, no caso de Israel, no caso de terrorismo, que ela muda as políticas delas conforme a situação. Então, a questão de política de segurança também pode mudar conforme a situação. Então, nesse caso em particular, a Coreia do Sul, por exemplo, ela criou leis particulares desde quando teve a primeira epidemia de SARS lá na época dela, onde ela determinou para criar uma coisa chamada contact tracing. O que significa isso? Quando eu tiver alguém contaminado por aquele vírus, ele vai ser, de certa forma, rastreado para ele não contaminar outras pessoas. Eles instituíram isso, mas criaram um arcabouço jurídico e legal para somente no tempo de uma epidemia, as pessoas que são de alto risco, elas serem monitoradas. Mas isso só é possível quando você cria um arcabouço legal e um arcabouço jurídico para isso manter, coisa que no Brasil ainda não tem. Então, nós também temos que ter
e determinar exatamente isso. E, Ramalho, eu acho que você entende muito bem, que você vem da segurança pública, e você entende como que funcionam essas questões do protocolo, né? E aí a gente devolve para você nesse detalhe. É muito bacana, Alessandro, e atual aí a sua explicação, e até vem esclarecer aqui para alguns de nós aí essas questões que foram levantadas aí pela mídia e tal, e ninguém melhor que quem está aí na linha de frente, né, com a mão na massa, enfrentando isso no dia a dia. Sou muito grato aí pelas explicações. E antes de passar a palavra para o nosso amigo Daniel Coelho, mandar um abraço aí para os nossos amigos aqui, companheiros de programa, o Nelson Júnior, Chagas, estão nos acompanhando. E a gente fica com um olho no gato, o outro olho no peixe aqui. Às vezes, se a gente esqueceu de alguém aqui no chat, a gente pede desculpas, ok? Vamos lá, Daniel, contigo. Senhores, primeiramente, muito obrigado, professor Alessandro, pela observação, porque atenta a algumas questões aqui subjacentes aqui que foram colocadas pelo Alexandro Melo, pelo Benê Dantas, que eles comentaram alguma coisa com relação a essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que nós sabemos que vem aí essa questão apontada, e o senhor trouxe à baila isso para nós. Eu quero deixar para todos aqui que no dia 17 nós teremos aqui um programa dedicado à Lei Geral de Proteção de Dados. Estaremos aqui com 2 especialistas, que é a Dupla Digital, que é um programa novo que começou no dia 1º de agosto, veiculado aí com o doutor Luiz Durso e também com o especialista cibersegurança lá dos Estados Unidos, que é o Rodrigo Martinelli. Eles estarão conosco aqui no dia 17, justamente falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados na prática, né? Então, vai ser muito rico para todos nós aqui. Aproveitando aqui o ensejo, eu queria pedir ao Luciano, né? Luciano, como é que você pode também somar a esse discurso, a essa bate-papo que nós estamos aqui nesse momento, falando sobre essa questão e a preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que você, na Unicamp, consegue enxergar isso um pouco para nós? Luciano, tá mutado. Está no mudo, Luciano. Microfone, Luciano. Agora esse microfone mas para aprender, até o final da pandemia a gente vai aprender. Tranquilo. Então, quando falamos do LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já foi promulgado pelo presidente, né? Isso daí já era para ter acontecido, né? Mas por causa da pandemia atrasou um pouco. Mas ele é totalmente interligado ao que o professor Alessandro está falando. Ele está fazendo isso. Porque na própria lei fala que quando você pega essas informações, você tem que garantir o anonimato, máximo anonimato, que é justamente o que ele está falando aí, né? Eu tenho uma concentração de indicadores, mas não sei quem são as pessoas. Eu sei o que elas estão fazendo para um indicador. Ele está fazendo certinho o que a lei estabelece, né? Que a LGPD estabelece com relação a isso. Agora, está na lei geral, né? Esse é um comentário que eu faço bastante com relação a isso daí. E na na segurança eletrônica, no vídeo monitoramento, né? Como que a LGPD vai se aplicar nessa situação? Afinal de contas, a gente grava imagens das pessoas, né? A gente faz facial das pessoas, ou seja, utilizamos elas com estratégias de garantir a segurança pública. Bom, na construção hoje, eu acredito bastante que para você desenvolver um projeto hoje de monitoramento de segurança, você tem que colocar esses pilares, né? O pilar do anonimato, já utilizando da LGPD, ter esse framework, que a gente chama aqui, essa plataforma para isso, e estar preparado para acontecer essas informações. Porque, normalmente, quando você fala em LGPD, mesmo a própria lei, quando você fala, ele é muito preocupado na lei da internet, né? Ela busca muito segurança de dados, segurança de banco de dados, segurança web, né? Ela tem uma pegada um pouco mais geral, que é a que a pessoa utiliza na internet nos dias de hoje, né? Então, assim, eu sempre coloco isso como sugestão, né? É importante a NPD, quando for criada, ela fazer realmente uma linha aí voltada para a gente aqui, né? Da área de vigilância, né? De monitoramento, né? Para a gente estar conseguindo ter uma condição mais legal. Mas, nós, pelo menos no serviço público, né? A partir do momento que você está garantindo a integridade e a segurança das pessoas, você pode captar essas imagens, você não precisa pedir autorização, porque você está garantindo a segurança das pessoas, que as pessoas tenham uma vivência tranquila, por exemplo, na Unicamp, dentro do campus da universidade, né?
mas com todo o anonimato, né, e com todas as regras de segurança. É importante colocar isso daí, porque eu acho que são dois detalhes importantes que, quando você pega cidade inteligente. Cidade inteligente, a gente sabe que tem vários subsistemas, né? Transporte, saúde, educação, né? Que o pessoal coloca bastante, né? Smart transporte. Agora é o seguinte, quando você fala em cidade segura, né? Ela é engraçada que ela fica no meio. Ela utiliza a saúde, a educação, o transporte como drivers, que ele chama. Ou seja, você precisa ter o quê? Uma saúde adequada, ali com o postinho de saúde funcionando do lado, que isso vai melhorar o bairro, isso diminui a criminalidade. Se você tem várias smart education, você tem a educação boa, funcionando dentro da região, isso diminui a criminalidade. Então, é tudo consequência disso. E o LGPD, acredito que ele veio justamente para fazer esse fechamento jurídico, né? Dar uma segurança legal para quem está trabalhando nesse sentido, as autoridades policiais, principalmente, né, que estão trabalhando com Go Live no peito, tem outras informações que trazem, né, GPS, carro monitorado. A gente sabe que isso é tendência e vai acontecer, né? Usar isso como estratégia de diminuir diminuir a questão da criminalidade nas cidades ou em qualquer condomínio, qualquer universidade pública. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido aí que a gente vai estar utilizando a LGPD, nosso exemplo. Né? Excelente, Luciano. Muito obrigado. Você soma com o que foi dito aqui e certamente nós vamos aprofundar isso mais realmente no dia 17, que vai ser muito, muito oportuno a gente poder trazer à tona todas essas perguntas que aqui não foram respondidas nesse momento, mas certamente nós traremos aqui para todos os nossos, para toda essa audiência. Muito obrigado por enquanto. Josué, com você. Vamos lá, né? Dando continuidade, a gente registra aqui também aos nossos convidados e as pessoas que estão aqui nos assistindo, que nós estamos na 14ª edição do Segurança em Pauta. E ao longo desse período, nós abordamos os mais diversos temas, sempre fazendo essa conexão de pessoas e tecnologias, de segurança privada com segurança pública, e com alguns objetivos, e alguns deles, como foi citado, que é a proposta de disseminar conhecimento, compartilhar as boas práticas, as experiências, né, em favor sempre do interesse comum. E, nesse sentido, eu, antes de fazer uma colocação aqui com o grande amigo Carlos Bonilha, eu preciso registrar que está conosco o Thiago Pavani, da ESC Brasil. Estamos aqui também com o Thiago Silva, ele é uma pessoa de destaque no Exército Brasileiro. O Marcelo Santos, que é um engenheiro da CIDEL Tecnologia, ele esteve conosco aqui num bate-papo muito interessante. Ayrton Velame, que juntamente com a Silvana Marques, são da USP, está aqui nos acompanhando. A Marli Feltrin. Estamos aqui também com o nosso colega e amigo, o Roberto, do projeto Segue de Boa, que ele vem se destacando aí por essa questão de tecnologias colaborativas, né? E aí, por fim, o nosso grande maestro aqui, que é o Iandi. O Iandi, na primeira oportunidade que nós tivemos de fazer um bate-papo, como nós estamos fazendo aqui agora, que até foi cedido o espaço pelo Thiago Pavani, ele veio representando o MEC, né? E na oportunidade, nós tivemos uma certeza da importância de envolver a academia com as discussões técnicas, né? E trazer a academia para falar e fazer essas conexões de segurança privada e segurança pública. Nesse sentido, Bonilha, a gente vê aqui, principalmente na cidade de São Paulo, que nós temos, de um lado, grandes estruturas, né? Grandes empreendimentos, empreendimentos como shoppings, grandes hospitais, hotéis, instituições de ensino, né? Que conseguiram desenhar modelos personalizados em relação à prevenção e à proteção das pessoas, e que, de um tempo para cá, passaram a contemplar, nesse aspecto de tecnologia, o entorno. E esse entorno é fantástico, porque se colocar à disposição para compartilhar essa tecnologia com toda a estrutura de segurança pública e do poder público.
E você, com a sua experiência, né, e a sua sensibilidade que você possui aí, eu ouvi até uma frase que você citou semana passada, eu vou por esse caminho, que está no DNA da Digiforte. Eu gostaria que você compartilhasse conosco um pouco a importância, né, dessas conexões da estrutura de segurança privada com segurança pública, com o olhar das tecnologias colaborativas. Muito bem. Importante, Josué, você até tocou num assunto muito interessante, né, que nós temos hoje pessoal que trabalha conosco, inclusive o Roberto da Segue de Boa, muito voltado nessa área, né, de a vizinhança solidária, né, da comunidade, para fazer essas instalações e compartilhar essas informações com a Polícia Militar. Mas antes, deixa eu só fazer um adendo aqui, em que o Luciano falou e o que o Alessandro falou em termos de LGPD, que eles falaram muito bem sobre isso, a importância, né, da gente estar preparado para isso. Né? Você veja que já me questionaram, mas, Bonilha, você é fabricante de software, você não precisa se preocupar muito com a parte do LGPD, porque o banco de dados, todas as informações vai ficar lá na empresa. É a empresa que tem que se preocupar com tudo isso. Porém, houve um questionamento conosco lá na Bélgica, onde, devido à lei, né, de proteção de dados lá europeia, o pessoal já nos procurou para que a gente fizesse alguma coisa no software para que ajudasse a proteger as pessoas e que essas pessoas não pudessem ter o rosto identificado, coisas desse tipo, né? E principalmente por causa do aeroporto lá, que é o terceiro maior aeroporto da Europa, que é Digiforte. Então, nós desenvolvemos para eles, dentro do software, uma segurança de maneira que você pode escolher a câmera que tem aquela prioridade, que as pessoas não, ou que aquele operador, ou que aquela câmera não possa mostrar o rosto da pessoa, nós conseguimos fazer, chamuscar, né, o rosto, o corpo da pessoa. Você vê tudo o que acontece, mas você não identifica perfeitamente a pessoa. Lógico que está gravado, está seguro lá dentro do banco de dados, nós sabemos quem que é. Porém, visualmente, isso você não tem, o operador não tem naquele momento a visão clara da face das pessoas, né? Mas sabe em torno de tudo que está acontecendo. Isso é uma colaboração também para a LGPD aqui no Brasil, né? E a gente disponibilizou isso, né, no software. A importância também dos fabricantes de software partir para esse caminho. Também dá essa segurança, né, dentro do software e não só lá no banco de dados, como nós estamos falando, que o cliente tem que se virar, tá? Então, isso foi apenas um adendo da LGPD aí, que a gente já está preparado no Brasil e fora do Brasil para este tipo de processo. Muito bem. E quanto à integração... Cara, é um assunto que me fascina, é a integração. Como eu falei, está no DNA da Digiforte? Está. Mas integração de tudo quanto é tipo. E, principalmente, essa integração da iniciativa privada com a iniciativa pública. Né? É fundamental isso, porque, primeiro, nós conseguimos, com essa integração, dar um reforço muito maior para a polícia da cidade e para a polícia do estado em relação aos eventos que ocorrem. Nós temos lá, não é verdade? Então, a gente consegue dar essas respostas mais rápido. A partir do momento que eu consigo integrar a minha residência, o meu comércio, a minha lojinha, o meu posto de gasolina em uma nuvem, lá, jogo isso para a nuvem, gravação dessas imagens de nuvem, como o Roberto aí da Segue de Boa sabe fazer muito bem. Nós jogamos isso tudo para a nuvem e integramos esse banco de dados de imagem com o poder público, não há limite. Aí você pode fazer um monte de coisa e você pode, inclusive, aplicar algumas inteligências através das câmeras já existentes com inteligência, né? Você consegue jogar essa inteligência toda na nuvem e a resposta vai estar lá na central de monitoramento. Então, eu dou uma resposta mais eficiente, mais eficaz para os moradores, né, para esse público que depende dessa segurança. É que muita gente pensa o quê? Que quando eu vou disponibilizar essa imagem para a polícia, ela vai ficar 24 horas olhando a minha imagem, a minha câmera. Não, não é isso. Tá? Deixar isso muito bem claro, que não é um monitoramento online ali, vendo tudo o que está acontecendo. É uma resposta para essas pessoas em relação a um fato ocorrido em que eu posso ir lá buscar essas imagens para fazer uma investigação mais rápida, porque aí eu vou ter argumentos, eu vou ter
material, né, para estar resolvendo esses assuntos, estar resolvendo esses eventos. E a gente já começou isso há muito tempo. Hoje, a Digiforte ela tem muita, como eu disse, são mais de 800 cidades no Brasil, qualquer dessa cidade pode estar disponibilizando essa integração iniciativa privada com a iniciativa pública e fornecer também para o Estado a informação. Olha que bacana. Eu estou lá numa cidade do interior que eu tenho essa comunicação, mas se eu quiser, eu disponibilizo para o Estado também. Fica super interessante. Outra integração que eu acho muito interessante, que nós já fizemos em algumas cidades, principalmente em cidades de Santa Catarina, é a inteligência em frente ao comércio. Nós colocamos câmeras inteligentes controladas pelo software, de maneira que, quando o comércio é fechado, as portas são arreadas ali, o sistema começa a tomar conta do comércio, ali, aquela calçada, aquela porta daquele comerciante. Se alguém tentar parar por alguns minutos ali em frente àquele comércio, ou tentar invadir aquele comércio, batendo na porta, ou tentar danificar a porta, o sistema automaticamente já avisa a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal não estava vendo nada, mas, de repente, alguém parou em frente àquela porta daquele comércio por alguns minutos ou alguns segundos, ou tentou forçar aquela porta, automaticamente o sistema vai lá e explode uma informação, explode um pop-up para a GCM, né? Para os guardas municipais. Nessa hora, eles já sabem tudo o que está acontecendo, porque essa Câmara desse comércio está interligada com a Câmara da cidade. Então, nesse momento, as câmaras das cidades que estão ali na rua, elas se voltam automaticamente para o comércio, para saber o que está acontecendo. Então, o operador não vai ter uma única câmara, ele vai ter várias câmaras à disposição dele para saber o que está acontecendo naquele momento. São inteligências aplicadas, mesmo em nuvem, através da internet, aí, sem dúvida nenhuma, que são interligadas todas essas câmaras da iniciativa privada, com a iniciativa pública, com toda aquela rede existente. E quando eu falo de imagem, todo mundo fala, mas isso é possível. Não é só imagens, viu, gente? Quando nós falamos de IoT, também. Então, se eu colocar um botão de pânico ali, naquela casa, naquele comércio, vai acontecer a mesma coisa, vai explodir lá na GCM, eles vão ter a informação dessas câmeras, né, vão ter todas essas informações. Nós temos também produtos de proteção às pessoas, né, em que você, com o celular, apenas com o celular, se você está andando na rua, você pode, apertando um botão, aquele é um botão de pânico, ele já abre o som do seu celular com a GCM, com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar, ele abre o som para o operador fala que essa pessoa, e essa pessoa está transmitindo ao vivo para a central de monitoramento o evento que está ocorrendo. Então, isso pode ser para a proteção das pessoas na cidade, para a proteção de empresas, proteção de diretores, dos entregadores de mercadoria, qualquer um de caminhoneiros. Ou seja, através de um celular, você tem todas essas informações, né, com áudio bidirecional e ele transmitindo. Nós fizemos isso, inclusive, para os Estados Unidos por causa do problema que estavam acontecendo nos eventos. Então, lá, o camarada, através de um QR Code, ele baixa esse software imediatamente e, quando acontecer um evento dentro do campo ali, do que está tendo esse evento, uma briga, qualquer coisa que está acontecendo, se ele ligar o celular e apertar um botão, ele começa a transmitir o evento do que está acontecendo diretamente para a polícia. A polícia já está sabendo. E ele era uma pessoa comum, lá no meio da torcida, né? E ele pode fazer isso. Então, isso é muito interessante para ver a tecnologia como avança, né? E, como eu sou vidrado em tecnologia, sem dúvida nenhuma, né, a gente vai vendo todas essas possibilidades. Então, essa integração do público com a iniciativa, a integração da iniciativa privada com a iniciativa pública é fundamental. Isso não tem mais volta, entendeu? Isso daqui para frente vai ser cada vez mais, vai ser dessa maneira. Então, eu acho que é um caminho sem volta e o que depende é de conscientização política das pessoas. Essa é a verdade, né? Dos nossos políticos, para que eles possam oferecer essas facilidades à cidade onde ele reside.
Perfeito, Bonilha. Enquanto você estava compartilhando aqui a sua percepção, de fato algo que a gente pode já deixar aqui como palavras de ordem, né? É a questão da integração, né? E isso que você disse agora, que certamente nós estamos num caminho sem volta, né? Sem volta. Sem dúvida. E aí aproveito aqui para registrar que, num bate-papo com o Thiago Pavani, né, nós teremos a oportunidade de estar, né? E fica o convite a vocês de estar em painéis na ISC 2020, que vai ser virtual. Segurança em Pauta vai ter essa oportunidade de estar lá. E também na ISC 2021, né, que o Thiago já compartilhou, que será do dia 22 a 24 de setembro. Então, assim, dentro de um olhar que a gente percebe a importância da soma das pessoas com pessoas, né, cada uma com a sua expertise, somando em favor desse grande segmento que se chama segurança. Nós vamos partir agora para o que nós chamamos das dicas, né? E para iniciar as dicas, eu passo novamente a palavra para o Coronel Ramalho. Obrigado, Josué. E da mesma forma que eu fiz com o professor Alessandro, vou aproveitar que o Bonilha está engrenado aí, vou iniciar por ele a terceira e a última rodada. Bonilha, eu realmente concordo com o que você falou. Você sabe que, assim, eu sou fã desse conceito da gente juntar os esforços, né? Então, compartilhamento entre as informações do público e do privado, acho que elas têm que transitar aí de uma forma mais azeitada possível. E a gente tinha uma pergunta aí para responder no final, né? As sociedades mais seguras, a gente percebe que a gente está caminhando para uma resposta que sim, né? Então, de tudo que foi dito aqui, Bonilha, iniciando por você, de uma forma assim bem sucinta, eu gostaria de deixar bem à vontade que você pensasse dentro do seu conhecimento uma dica ou um posicionamento que você gostaria de compartilhar conosco, mas principalmente com o nosso público que está aqui acompanhando no chat aqui de uma forma bem bacana e bem intensa, a quem eu os agradeço já de antemão. Por favor, Bonilha. Ok. Então, vamos lá. Já estamos engatados, vamos, né, tocar aí o barco, né? Tá certo, então. Nessas andanças, nesse trabalho que a gente faz, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, a gente sente muito a dificuldade das pessoas, estou falando da nossa área agora, do público que nós estamos aqui, né, está nos assistindo, mas a gente sabe da dificuldade deles fazerem um projeto, deles elaborarem esse projeto, do que ele vai oferecer na cidade. Muita gente pensa que hoje, que sistema de monitoramento é ver imagem, gente, é ver câmera, né? Estou vendo a imagem, estou vendo câmera, estou administrando câmera. Não, é muito mais do que isso. Então, a dica que a gente dá para o pessoal é, quando você vai no teu cliente, quando você vai numa cidade, procura planejar muito bem o que o cliente quer e o que o cliente precisa. O cliente, ele não conhece de tudo. A verdade é essa. Ele não sabe que existe tanta tecnologia. Nós, que somos da área de tecnologia, e eu sei que o Alessandro, também o Luciano, a gente vibra com isso daí. Então, nós sabemos o que a tecnologia é capaz de fazer. Os nossos integradores, eles precisam estudar um pouquinho mais, estar sempre muito bem informado dessas novas tecnologias, eles têm que estar vendo não é as nossas várias lives como essa que nós estamos mostrando, para ele se inteirar com o que existe de novidade no mercado, né? De como essa tecnologia cresce. Então, o planejamento dentro da cidade, ouvir muito bem o seu cliente para saber o que ele quer. Se você conhecer muito bem o produto que você vende, você vai saber apresentar soluções para o teu cliente, né? O teu cliente está lá perdido, ele te chama para fazer um sistema de monitoramento, você vai lá e só coloca imagem. Pô, mas se você souber, com bate-papo com o seu cliente, os problemas que ele está enfrentando naquele momento, você consegue, com tecnologia, né, com essa tecnologia, com várias que existem no mercado, trazer uma solução. E isso é fundamental. Então, a dica que eu dou é essa realmente, olha, vá no seu cliente,
escute muito bem o que ele precisa. Discuta com ele as necessidades. Estude os problemas do teu cliente. Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu sou um fabricante de software e temos milhares de clientes, né? Mas o integrador, ele conhece muito bem o seu cliente. E ele é que deve estar na frente de tudo isso. Aí, se ele não conhecer, lógico, olha, não conheço determinadas áreas, não tem problema. Os fabricantes estão por trás disso, como a Digiport. Ela tem um conhecimento muito grande de todas essas áreas, ela vai poder ajudá-lo a solucionar um problema ou resolver o problema do seu cliente e gerar um projeto que seja factível, com custo acessível, nunca diz um custo baixo, não é assim, é um custo acessível, né, adequado a cada cliente, porque existe uma variação muito grande, né, de equipamentos, de softwares, de mercado, e eu tenho certeza, deixar o cliente satisfeito, ele vai propagar, né, ele vai poder te indicar em vários outros novos projetos. Então, a dica que nós falamos é: estude muito bem, conheça muito bem o produto que você vende e saiba ouvir muito bem o seu cliente, né? Senta do lado dele e ouça bastante. Obrigado, Bonilha. E excelente, inclusive bem oportuno aí, estando nós aqui no CT Segurança, né? Onde a gente respeita muito esse papel desses valorosos profissionais também aí, os nossos integradores, e confesso que, inclusive, acompanhando aqui o CT, eu também tenho aprendido muito aí. Daniel, contigo. Obrigado, Coronel. Luciano, eu morei em Campinas durante um bom tempo, coordenei cidades, monitoramento de cidades para uma multinacional alemã, inclusive, e tive a oportunidade de conhecer a Unicamp e pude verificar todo o conceito aplicado na Unicamp, isso há 10 anos atrás, né? E nós imaginamos, até pela professora Suzana Durão, todo o trabalho que se realiza hoje na Unicamp. Mas, assim, diante da tua visão, diante de todo esse somar, essa construção que foi feito hoje, né? Qual que é a tua visão em relação a essa pergunta que a gente traz aqui com relação ao tema, né? Você também acredita que a sociedade estará mais segura com toda essa inteligência aplicada aí nas cidades? Olha, eu acredito, porque o mundo está cada vez mais tecnológico, né? E o mundo está cada vez mais próximo mesmo, né? Das pessoas, né? A Unicamp tem um exemplo bastante grande. A gente desenvolvemos o botão do pânico, hoje no aplicativo de celular, onde que todo aluno, qualquer funcionário, e existe um Wi-Fi comunitário para a Unicamp inteira, e que ele aperta aquele botão, automaticamente o PC, que é nosso posto de comando, ele já liga automaticamente com essa pessoa e já vai buscando essas informações, né? Mas o que acontece? Eu acho que tem que desenvolver muito aí esse lado. Eu gostaria de puxar até um pouquinho aqui. Bonilha, eu não sei, acho que eu combinei alguma coisa com ele, viu? Porque, olha, está muito parecido. Vou falar eu como lado público. A Unicamp está com um enorme projeto de monitoramento novo, de última geração. Nós desenhamos o que queremos, fizemos diferente, desenhamos o que queremos, né? E temos um problema muito grande com o integrador. A impressão que eu tenho com o integrador, ele quer dar uma caixinha de prateleira. Gente, caixinha de prateleira não funciona mais, não, né? Vocês vão ter equipe de desenvolvimento, vocês têm que desenvolver aquilo que o seu cliente precisa. Eu quero ter um dashboard, cara, bonito lá, com as informações passando, não quero ficar olhando para a tela, eu não quero que a minha equipe de monitoramento fique olhando para aquela tela, que não é viável. Eu quero que histórias pop-up lá tal e me dê gráficos. Olha, aqui está mais assim, aqui está mais assado. É isso que a gente precisa. Então, isso eu falo já para todos os integradores. Existem integradores muito bons aí que foram até a Unicamp conversar com a gente, mas coloquem na cabeça, o desenvolvimento é o caminho para os integradores. As plataformas devem se fazer convergência. Não se esqueça, cidades inteligentes é convergência de tecnologia, que vem lá da rede de computador, que vem da telefonia, que vai convergindo. Chegou, como eu falei para vocês, amadurecimento da área de vigilância. Convergiu. Vocês têm que desenvolver, porque senão você não consegue atender seu cliente. O seu cliente não quer mais saber de ficar olhando para a cara das pessoas. Na verdade, nem quer saber, você vê o LGPD. LGPD você nem pode nem ver a cara da pessoa mais lá. Você tem que ter um sistema lá que
expira na tela lá do PC do posto de comando e fala, essa pessoa é suspeita, onde vai mandar para a equipe de segurança, que é especializada no assunto, junto com os convênios de Polícia Militar, Polícia Civil e tudo mais, no caso da universidade tem, onde que essas pessoas de policiamento buscam essa informação. Dessa forma é que funciona, né? Então, se pensar nesse conceito, eu acredito, sim, melhora. Acredito extremamente importante colocar os consegues, que são os conselhos de bairro, devem participar juntos, somente das universidades, nas cidades também, para colocar nas cidades, para o poder público, para a segurança pública, conseguir colocar uma forma melhor de configurar, de fazer essa parte do treinamento da tecnologia para estar realizando. E a partir daí, tecnologia não tem fim, você não consegue barrar ela. Se você não entrar nela, ela vai embora, você fica para trás. E é assim que funciona os dias de hoje. Então, eu gostaria de deixar essa opinião que a gente está sentindo na pele. Integradores, melhor ter a partir do momento, integre com outras plataformas, Convergência já chegou. Esse é o mercado novo, um mercado enorme, que nós, a área de tecnologia, estamos vendo para frente aí. Então, participem dele. Essa é a minha opinião, espero ter atendido vocês aí. Um abraço. Com certeza, Luciano, como não? A famosa interoperabilidade chegou e ninguém tira ela mais, né? Essa é a grande realidade. Meus ilustres aqui, nós passamos aqui para o Josué. E a gente observando, né, a questão do chat, as pessoas estão batendo palmas para os senhores, né? E alguns até consideram que isso daí para nós é muito pertinente compartilhar. Que talvez o dia de hoje seja uma verdadeira aula, né? Sobre aula na prática de abordar um tema tão complexo como esse, da forma como os senhores abordaram. Eu estou olhando aqui para o meu amigo Alessandro. Alessandro, agora ficou com nós dois, né? Com base em tudo que foi dito, né? Nessa sua grande experiência, por parte da academia, por parte da área profissional, e essa questão do IPT, né? Eu gostaria que dentro da pauta de hoje, né? Onde a gente faz uma provocação, se realmente cidades inteligentes possuem uma relação com o dia de amanhã, em tornar a sociedade, promover a questão da sociedade mais segura. Eu gostaria que você deixasse uma dica, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o balanço que você faz sobre o encontro de hoje. Legal, acho que aí, finalizando aí a nossa fala, vamos chamar assim, né? O que eu posso comentar sobre depois que tudo foi dito, e até tinha comentado um pouco antes, o mundo tem que ser mais seguro, né? Na verdade, não existe essa opção dele não ser seguro. Eu acho que as pessoas têm como parte da sua integridade física, né, da sua vida, a segurança faz parte de vamos chamar assim, de um sentimento que a gente tem que faz a gente ser diferente. Se você está seguro nas coisas que você faz, em termos de segurança, você anda nas ruas de uma maneira muito mais tranquila, aproveitando melhor a cidade. Se você anda numa área que não é segura, em termos de segurança pública, você não se sente confortável, você se sente incomodado, enfim. Então, ter segurança, ele é uma questão natural nossa, e isso tem que estar inerente à cidade. Então, quando a gente fala em tecnologia, que a gente sempre lembra de cidade inteligente, lembra a tecnologia, mas a gente já falou várias vezes que não é a tecnologia que faz a cidade totalmente inteligente, são as pessoas e a forma como você usa a tecnologia, a mensagem é, seja simples. Tá? Imagine você como um cidadão, ou como um operador de um sistema, ou como um profissional que usa aquela tecnologia, usa aquele serviço, seja ele qual for, ele tem que ser seguro para você, quer dizer, ele não tem que expor suas informações sensíveis, ele tem que deixar, de certa forma, uma transparência do que, como é feito aquelas questões, que a informação que está lá é íntegra, é confiável, ela não vai se espalhar, não vai ser transmitida para ninguém. Então, a mensagem que eu dou aqui é ser simples. E ser simples é difícil. Tá? Então, para os profissionais, e eu lembro o Luciano comentando agora há pouco, que às vezes a gente, pelo lado do governo ou pelo lado da empresa que recebe integradores, recebe fornecedores,
eles vendem uma coisa falando um monte de tecnologia, falando um monte de complexidades e não olha para olhar meu problema simples, né? Às vezes, uma solução muito simples, às vezes até com pouca tecnologia, mudando protocolos, o coronel vai me ajudar, porque ele vivendo protocolos, a polícia militar, ela vive de protocolos, e os protocolos resolvem muita coisa, procedimentos, regras, e isso ajuda muito a organizar e criar aquela coisa que a gente chama assim, a base fundamental de uma cidade inteligente, que é fluir a informação de forma segura, correta e disponível no momento que precisa, tá? Então, a mensagem que eu quero dizer é assim, quem é fornecedor, sua solução tem que ser simples. Para ser simples, é difícil fazer. E o usuário que vai usar essa tecnologia, ela tem que ser o mais transparente possível. As questões de complexidade, elas têm que ser transparentes, ele tem que saber que isso funciona, mas ele tem que usar isso de uma maneira que ele é intuitivo, ele não percebe. Então, ser uma cidade inteligente é inerente de ter segurança. Se você não tem segurança numa cidade inteligente, ela não será inteligente, porque você vai conviver num mundo muito desconfortável. Então, conviver no mundo tecnológico de forma desconfortável, você não tem uma boa qualidade de vida. Então, eu estou meio filosofando aqui, mas acho que quando a gente pensa nesse aspecto, você pensa no seu produto de uma maneira diferente. Não é só colocar a caixinha na prateleira e ligar na tomada. Ela tem que fazer sentido para aquela solução, ela tem que ser útil, tem que ser usável, tem que ser transparente no que ela pode prometer, o que ela pode fazer, e, obviamente, ela tem que seguir as regras de segurança, a questão de legalidade, a questão de disponibilidade, né, que é um fator determinante, que é quando você quer usar, ele está lá disponível, e o que ele apresenta para você é realmente real. Ele não produz uma coisa que não se satisfaz naquela funcionalidade e não vai de encontro àquele seu problema. Então, às vezes, na mesma caixinha, vamos dizer assim, ela pode resolver vários problemas, mas o problema é que eu preciso, às vezes, ela não está atendendo. Tá? Então, a mensagem que eu dou aqui é: seja simples, se atenta a que uma cidade inteligente só é inteligente se ela for segura, e aí eu deixo a mensagem final aí para compartilhar com os parceiros. Alessandro, acho que o joia do Coronel Ramalho, ele simboliza aqui o que talvez a gente pode deixar como uma palavra final, né? Juntamente com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo até esse horário, que é parabéns. Parabéns aos três, né? Pelo conteúdo, pela disponibilidade, pela gentileza de compartilhar o conhecimento. É nítido aqui, né? Está muito ratificado, até, Bonilha, em uma das suas falas, o Marcelo, né, da CIDO, já teve que assumir um compromisso aqui com a HC e já colocou aqui que vai atender um pedido da Rita Pérez, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Eu gostaria de deixar aqui uma fala final, né? Dentro do possível, a gente pede que vocês nos sigam no Instagram. Criamos o Instagram do Segurança em Pauta, né? E abreviamos Segue em Pauta. Para nós é muito importante, né? Porque essa ideia de compartilhar as boas práticas, a gente pretende ser no dia a dia, até mesmo porque no chat não tem como direcionar todas as perguntas, que foram várias perguntas para os senhores. Então fica esse convite, né? E aí a gente vai também deixar registrado que nós fazemos parte de um grupo de estudo técnico de segurança, que chama JETS Brasil. Ele possui um vínculo com a Universidade de São Paulo desde 2004, né? E ele é composto por profissionais da área de segurança, da área de tecnologia, professores de universidades e pesquisadores. Fica o convite a todos também. E, por fim, nós vamos deixar um convite especial aos três convidados e a todos que estão nos assistindo, que talvez a 15ª edição, que é uma edição meio comemorativa, estou olhando para o Silvano aqui, ele tá atento ali, né? Talvez seja uma edição comemorativa, e ela possui uma relação com a questão de agradecer, de gratidão, né? Nós vamos ter o maior desafio do Segurança em Pauta, Bonilha, Luciano e Alessandro. Nós vamos trazer como convidados o quarteto do CT Segurança. O Christian Visval, o Silvano Barbosa, o Kleber Reis, né, que todo dia de manhã ele fala, e aí, galera, né?
e o Adalberto Benhaja. Então, na próxima segunda, dia 10, nós vamos ter o grande prazer, mas prazer mesmo no sentido da palavra, de ter conosco, né, essas 4 pessoas, que são pessoas brilhantes, né, que num momento onde startou essa questão que era inesperada do Covid-19, conseguiram criar algo sensacional. E a temática ela é bem interessante. Nós vamos tentar buscar, né, individualmente para cada um, porque é uma equipe muito, muito sincronizada, que a gente não pode perder a mão, se não é capaz de inverter tudo e a gente cai na mão deles, né? Então, a proposta é a gente tentar entender se essa iniciativa do CT, se ela possui uma ideia de uma reação, porque existia algo muito bem alinhado do CT, ou se foi uma nova visão. Então, fica esse convite a todos vocês para estar conosco, prestigiando essa grande equipe do CT Segurança. E, por fim, a gente, como de costume, e até por questão respeitosa, a gente conclui agradecendo novamente. A expectativa foi superada, Unicamp, Digiforte, IPT, sensacional. Não tem como mensurar, né, e fazer algo a mais do que agradecer. E a gente devolve a palavra ao nosso Silvano Barbosa. É contigo, Silvano. Obrigado, Josué. Bom, primeira coisa, a gente já está muito agradecido pelo convite. É por sua conta e risco. O maior desafio vai ser fazer a gente controlar a gente nessa live, que é um bando de bagunceiro, para a gente ficar muito feliz. E assim, de verdade, a gente não fez nada sozinho, né? Vocês, parceiraços nossos, e todo mundo que está acompanhando a gente na live, muita gente que está na live, a Érica, a galera toda, que passou a Érica por aqui, inclusive, né? A gente conheceu ela aqui, e com alguns nortes, alguns caras que sempre foram norte para a gente no segmento, como o próprio Bonilha, que está aqui, com relação a desbravar as coisas, a ter coragem de enfrentar aí as intempéries de ser um empresário, de ser um empreendedor no Brasil, né? Isso tudo só facilitou. Algumas pessoas foram preparando a picada, a trilha junto com a gente, então isso facilitou bastante. Então, com certeza estaremos presentes, e seja o que Deus quiser, na live de segunda-feira que vem, a gente vai estar aqui. Silvano, nós só esquecemos de registrar aqui o Benê Dantas, ele foi feliz na observação, que tem o quinto integrante, né? Eusébia, também estará conosco aí na próxima segunda. Eusébia não sai de perto, ela está sempre comigo aqui. Então, estaremos aqui com vocês com todo o prazer do mundo, muita felicidade da nossa parte pelo convite. Para a gente também uma honra, e a gente vai encerrar, então, infelizmente, essa noite, eu agradecendo ao Luciano, ao Alessandro, ao Bonilha, que é mais de casa do que eu aqui se bobear. Obrigado também, Ramalho, Daniel Coelho, e muito obrigado, meu querido Josué. Você que acompanha a gente até agora, fica acompanhando a gente também. A gente volta amanhã às 8 com Café com Segurança, programação extensa. A gente sempre está aqui pronto para falar com vocês e trazer sempre conteúdo desse nível para cima aí, que esse pessoal é muito bacana. Obrigado. A gente volta segunda-feira às 19h30 com mais Segurança em Pauta.